Bom dia. Vamos então corrigir as questões de Marx e Weber do simulado passado agora no terceiro bimestre. Então, enquanto eu leio as questões, vou aproveitando para fazer alguma revisão da matéria e depois vocês corrijam e vejam quanto vocês foram bem. Lembrando que todas as questões são tiradas de vestibular, são questões simuladas. Então, vamos ali para a primeira. 1. O rapaz que pretende se casar não nasceu com esse imperativo. Ele foi insuflado pela sociedade, reforçado pelas incontáveis pressões de histórias de família, educação, moral, religião, dos meios de comunicação e da publicidade. Em outras palavras, o casamento não é um instinto e sim uma instituição. Bom, lembrando que tanto o Weber quanto o Marx, mas principalmente o Weber, retoma a ideia de instituição para nos explicar que instituição instituições são todos os grupos ou símbolos que causam integração social, ou seja, que regulamentam o comportamento das pessoas na sociedade. Podem ser, como eu disse, agrupamentos como escola, delegacia, fórum, presídio, como também pode ser organizações que estão também no campo do simbólico, como família, como idioma, são instituições, tudo aquilo que consegue fazer com que os indivíduos se integrem e se padronizem em questão de comportamento dentro de uma determinada sociedade. E o que o texto está nos trazendo, além da matéria de instituição, é a capacidade de interpretação de texto. E no nosso texto está dizendo que o casamento não é um instinto, mas sim uma instituição social, ou seja, construído. As pessoas, então, segundo justamente este texto, não escolhem exatamente casar, mas são pressionadas pelas instituições como moral, escola, família, religiosidade, comunicação, publicidade. Sendo assim, não é instintivo, é uma instituição social. O casamento, conforme é tratado no texto, possui como característica igualdade de gênero? Não, a igualdade de gênero não é tratada no texto. Controle de padrões sociais, exatamente. O matrimônio, o casamento, é uma das formas de controle social e de padronização do nosso comportamento. Conservação dos direitos naturais, não se trata de direitos naturais neste texto. Na verdade, direitos naturais seria até uma contradição, porque o direito só existe na humanidade, portanto, fora da natureza. Superação dos valores tradicionais e desiguais, o texto não fala sobre valores tradicionais ou desiguais, muito menos de sua superação, e o texto também não questiona valores cristãos. Assim sendo, B é a resposta correta. D de Bruno Belo. 2. É um texto do Marx, Crítica da Economia Política. Vamos lá. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de suas vontades. Por exemplo, o trabalho, né? Nosso trabalho ele é indispensável, a gente não pode simplesmente não trabalhar, e também independe da minha vontade, se eu gosto ou não, se eu quero fazer naquele ou em outro momento, independe, eu terei que trabalhar, é uma relação obrigatória. Tais relações de produção, ou seja, né, está falando justamente do trabalho, porque essas relações obrigatórias são relações de trabalho, tais relações de produção correspondem a um estágio definido do desenvolvimento de suas forças materiais de produção. Um estágio definido que seria o estágio de trabalhador, de produtor, de proletário. A totalidade dessas relações, ou seja, as relações de produção inteiras, tanto de proletário quanto de burgueses, constitui a estrutura econômica da sociedade. Beleza, então essas relações independentes da vontade, da qual todos nós somos obrigados, somadas todas elas, forma a economia de uma sociedade que, para o Marx, é fundamento real
sobre o qual se segue a superestrutura política e jurídica e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Olha, veja bem, o Marx, ele traz para nós dois elementos da arquitetura para fazer uma comparação como se a sociedade também fosse uma arquitetura simbólica. Uma infraestrutura é uma base, é o chão, são os alicerces, são os arrimos, e a superestrutura é tudo que é construído acima do chão, paredes, tetos, acabamentos. Pois bem, para o Marx, ele traz essa comparação da seguinte forma: a produção, o trabalho, é a infraestrutura, é a base real. Uma sociedade só existe baseada na produção. Só existe porque alguém está plantando comida, porque alguém está fazendo agasalho, porque alguém está extraindo matéria-prima para remédio, então está construindo, está levantando prédios. A sociedade só é possível porque ela se baseia no trabalho. Isso é o que ele chama de infraestrutura. Então, veja bem, a infraestrutura, que é o trabalho, é justamente o fundamento que Marx chama de real, da onde se erguem as superestruturas políticas, ou seja, a política e o direito, né, que é essa parte jurídica, para o Marx é uma superestrutura construída em cima da infraestrutura que é a produção do trabalhador. Então, este fundamento real segura, dá base a toda a superestrutura. Em outras palavras, o Marx diz que a base é a economia, é a produção, e todo o resto é superestrutura e se constrói em cima da economia. Seria o caso, então, do direito, da religião, da arte, da ciência, da filosofia, da educação. Tudo isso depende real do trabalho do proletário, da produção de alimentos, agasalhos, entre outras coisas. Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que, então vamos lá, o proletário seja contemplado pelo processo de mais-valia? Não, o processo de mais-valia, a mais-valia é o dinheiro que fica com o patrão pelo fato dele ser patrão. Então veja bem, se eu produzo esta caneta, eu sou um trabalhador, eu fiz essa caneta, eu fiz ela e se eu vendesse ela por R$10, o meu dinheiro viria para minha mão em R$10. Só que eu não sendo dono da matéria-prima, da máquina, dos meios de produção, eu passo de dono para meio de produção. Veja bem, o trabalhador é um meio de produção. O que eu preciso para fazer a caneta? Eu preciso da energia elétrica, objeto. Eu preciso da matéria-prima, objeto. Eu preciso do transporte, objeto. Eu preciso do trabalhador, o valor de objeto do trabalhador. Então, quando eu não sou dono da minha produção, que é o que acontece no capitalismo, eu passo a ser um objeto que está sendo usado pelo patrão. A mais-valia é o valor da minha produção que não fica comigo, mas sim com o patrão. É o valor que sai das mãos do proletário e vai para o patrão. Então, veja, se eu fosse dono de tudo, eu venderia a caneta e tiraria os R$10. Agora, sendo um proletário, eu vendo a caneta e tiro o meu salário. Se eu vender 10 canetas, eu ganho um salário mínimo. Se eu fizer 20 canetas, eu ganho um salário mínimo. Se eu fizer 30 canetas, eu ganho um salário mínimo. Esta diferença entre o valor da minha produção e o que fica com o patrão é chamada de mais-valia. Ou seja, o proletário não é contemplado pela mais-valia. A mais-valia não é uma contemplação, é uma forma de exploração. Se a caneta custa 10 e eu ganho 2 por cada produção, 8 é a mais-valia. É o lucro que me é tirado porque eu não sou dono. De novo, se o patrão vende a caneta por 10 e me paga 2 a cada caneta, mais-valia é R$8 que foi me tirado por eu não ser dono dos meios de produção. O trabalho se constitua como fundamento real da produção material. É o que está sendo dito no texto. O fundamento real. Olha, o que Marx está dizendo é que estas relações de produção, das quais nós não somos donos, né, da qual é feita independente da nossa vontade e é indispensável, ou seja, o trabalho é justamente este trabalho que é o fundamento
real de toda a organização da sociedade. O trabalho se constitua como fundamento real da produção material. A B de Bruno Belo, novamente, correto. A consolidação das forças produtivas são compatíveis com o progresso humano, de forma nenhuma. Você pode ter uma sociedade onde tem muitas pessoas trabalhando, se produza muita riqueza, mas essa riqueza não seja distribuída, ou seja, o progresso do ser humano não acompanha a produção. Se eu produzo muito, mas não distribuo, não divido essa riqueza, eu vou ter uma economia com uma enorme produção, mas com um monte de pessoas miseráveis. E a produção é boa, mas o progresso humano não. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Não. A sociedade civil são as pessoas que não são nem políticos nem militares. Seriam nós, as pessoas que não fazem parte nem do governo nem das Forças Armadas. A autonomia nossa, ou seja, as nossas decisões, não são diretamente proporcionais à economia. Então, se eu produzo muito ou pouco, eu vou continuar vivendo sob as mesmas leis. Dessa forma, autonomia da sociedade civil e desenvolvimento econômico não se relacionam. A burguesia revolucione o processo social da formação da consciência de classe. Não, a burguesia nunca revoluciona, porque dentro da luta de classes é interessante para a burguesia que o sistema se mantém explorador do proletário. Então, questão B de bola. 3. Para Weber, a dominação, ou seja, a probabilidade de encontrar obediência em um determinado mandato, pode se fundar em diversos motivos de submissão. Lembrando que o Weber acredita que os seres humanos são submissos a outros por várias maneiras. Por exemplo, por parte da violência ou por parte do carisma, que é quando nós temos um amor muito grande a um determinado líder e dessa forma nós seguimos ele sem raciocinar, apenas porque nós amamos esse líder. O Brasil tem muito disso, né? A independência da Índia foi conquistada contra a Inglaterra em 1947. Liderada por Mahatma Gandhi, a população indiana não participou de uma luta armada. Suas conquistas deveram-se à aplicação das doutrinas de sua religião, o hinduísmo, que foi capaz de unir revoltosos e conduzir a uma paralisação da servidão colonial a partir da meditação e da negação de trabalhar para o Império Britânico, preferindo inclusive a morte. Então, no caso, a independência da Índia veio por uma greve, né? Os indianos pararam de trabalhar para a metrópole inglesa, preferindo morrer do que servir o colonizador. Gandhi, pensando em ação social, conseguiu conduzir o povo indiano à independência. Essa condução deveu-se a uma forma específica de dominação e submissão do povo, não apenas de um líder, mas a uma ideia. Para a sociologia de Weber, essa submissão tem o caráter, se for via religião, esse caráter ele é tradicional. Gandhi só conseguiu conduzir a sua revolução a partir dos conceitos religiosos que já se tinha estabelecido na Índia. Portanto, resposta E de escola. 4. Para Weber, uma ação racional se define como uma ação em que o agente associa um sentido objetivo aos fatos e atitudes para influenciar o coletivo. Exatamente. Uma ação racional é quando, então, é quando o indivíduo pensa, reflete e, desta forma, consegue influenciar no coletivo a fim de encontrar um objetivo específico. A A está correta. Ação desprovida de sentido objetivo, subjetivo e motivacional, não necessariamente, não é? Se eu, por consciência, incentivo o amor na população para dominá-la, esta ação ela foi racional. Ação social individual e associada a um sentido objetivo. Sim, é um sentido objetivo, porém, ela não é individual. Aqui na B, ela não é desprovida de sentido. Já foi. A C não é uma ação individual, toda ação social ela é coletiva. Ação cuja intenção se refere à conduta dos outros e é orientada pelo carisma. Sim, é a conduta dos outros, mas ela é orientada pela razão. E ação orientada em prol a um bem comum, não necessariamente o objetivo é o bem comum. Então, é a A de amor. 5. A questão dessas classes sociais ocupa um papel fundamental na teoria de Karl Marx. Para ele, existem condicionantes e determinantes da complexa relação entre indivíduo e sociedade.
entre a consciência e a existência social. Considerando as reflexões de Marx sobre o tema, marque a alternativa incorreta. Então vamos lá. As classes sociais sustentam um equilíbrio dinâmico e solidário. Não. Para Marx não há equilíbrio na sociedade, muito menos solidariedade. Existe ricos dominando pobres. Existem burgueses explorando o trabalho dos proletários. A A, então, está incorreta, é justamente a que nós buscamos. A luta de classes desenvolve de modo a organizar o processo de trabalho, exatamente, né? Quem possui os meios de produção domina por possuí-los e de modo a se aproximar, a se apropriar do trabalho humano. A B está correta, porém incorreta. A luta de classes está presente em todas as ações do trabalhador quando luta para diminuir a exploração. Exato, toda vez que o trabalhador luta para diminuir a exploração em cima dele e dessa forma melhorar a sua condição, ele está participando da luta de classes. Essa está correta, portanto incorreta. Em meios de antagonismos e lutas de classe, o indivíduo pode repensar a realidade, reagir e até mesmo transformá-las por movimentos sociais e políticos. Exatamente. Ao perceber que nós temos um antagonismo, ou seja, duas classes que estão em disputa, é possível que o indivíduo pense a realidade e a influencie de forma a mudá-la. Essa está correta, portanto, incorreta. A resposta correta é a 6. É a A, portanto. 6. As sociedades modernas são completas e multifacetadas, mas é com o capitalismo que as divisões sociais se tornam mais desiguais e excludentes. Então, nós temos aqui diferença de gênero, diferença de sexualidade, diferença étnica, mas para uma visão marxista, o que causa uma diferença muito grande, uma exclusão muito grande em nossa sociedade é, acima de qualquer coisa, a diferença econômica, a diferença de posses. Marx já observara que só o conflito entre classes e categorias é que movimentam a história, o materialismo histórico. Assim sendo, para o referido autor, em qual das opções se evidencia a característica de classe social? Então, aqui está perguntando aonde nós temos aqui a definição de classe social. Status social e cultura? Não. Sempre, falou classe social, você vai ter que ligar a economia. A classe social é a divisão das pessoas a partir de suas posses. Seria, então, no nosso caso, a classe social seria os milionários, os ricos, classe média alta, classe média baixa, pobres e estados de vulnerabilidade que podemos chamar de miseráveis. Então, a A está errada. A função social exercida pelo indivíduo não é a função social em si, mas o quanto que ela rende. A ação política dos indivíduos em uma sociedade hierarquizada. Não, a ação política não é aquilo que define o meu lugar numa sociedade. Não é se eu sou PT, PSDB, PSL, não. Sim, a minha questão material. Identidade social, cultural, não. A posição que o indivíduo ocupa em relação ao que ele produz, ou seja, ao trabalho e à economia. A E está correta. 7. Max Weber alinhava-se à visão de Marx em relação ao tratamento do desenvolvimento do capitalismo no mundo moderno e à investigação sobre os sistemas anteriores à produção, lógica de relações sociais que se estabelece em volta deles. Beleza. Entretanto, Weber discordava de Marx em alguns pontos cruciais. Quais são eles? Então é para nós acharmos aqui uma diferença entre Marx e Weber. Enquanto Marx acreditava que a religião era o ópio do povo, Weber era um religioso convicto. Sim, Marx acreditava que a religião era o ópio do povo e que servia apenas para manter as estruturas de poder sobre uma minoria em cima de uma maioria. Mas Weber não era um religioso convicto, a A está errada. Enquanto Weber elaborou os trabalhos da perspectiva de materialismo histórico, não. Materialismo histórico é um conceito marxista que remonta à ideia de que em todo momento da história, em todo lugar, uma minoria dominou uma maioria por possuir bens econômicos. E Marx também não foi lembrado por sua sociologia positivista, que é aquela sociologia de Comte, determinista, funcionalista, entre outros. Enquanto Marx construía sua teoria sobre materialismo histórico, verdade, Weber abrangeu outros aspectos com o papel das instituições políticas e a influência do carisma sobre a população. Exatamente, né? Uma das grandes diferenças de Weber, ou oposições que Weber traz a Marx, é justamente que ele fala, olha, Marx, tudo bem, as questões econômicas, de fato, influenciam
na vida das pessoas e criam desigualdades, mas não é a única forma de geração de poder. O carisma, por exemplo, seria uma delas, né? Incentivar o sentimento em uma população e dominar ela a partir desse sentimento. A C está correta. Essa é uma grande diferença de Marx e Weber. Enquanto Marx é um determinista econômico, que acredita que todas as relações sociais são resultados da nossa condição econômica, Weber aponta outras formas. Pessoas, por exemplo, ricas, podem ser alienadas a partir do carisma, a partir da dominação carismática, ou a partir da dominação tradicional, né? Seriam pelas religiões, enfim. Marx e Weber não discordam em ponto nenhum, errado. Weber desconsidera o aspecto econômico. Não desconsidera. Ele traz outros aspectos, ele aborda outros aspectos, mas não desconsidera. Desconsiderando o materialismo histórico. A correta é a C de cavalo. Para Marx, é impossível o desenvolvimento econômico da classe operária em contexto capitalista. Por quê? Por conta da mais-valia, né? Não existe nenhum estágio do capitalismo que corrija desigualdades sociais ou que promovam o bem-estar dos trabalhadores. Por quê? O capitalismo ele vai pela lei de oferta e procura. Se eu tenho muita caneta e poucos compradores, o preço da caneta cai. Oferta, muita caneta, muita oferta e pouca procura. Ao contrário, eu tenho uma caneta e muita gente querendo comprar, nós temos então o preço da caneta subindo. Isso significa que, entendendo o proletário como mercadoria, né, eu compro a mão de obra dele, assim como eu compro a matéria-prima, eu preciso do metal, da tinta para fazer a caneta, tanto quanto do trabalhador. Entendendo então o trabalhador como mercadoria, ele sempre estará desvalorizado. Por quê? Porque eu sempre terei mais trabalhador do que trabalho. Eu sempre terei mais desempregados do que emprego. Dessa forma, o proletário sempre estará desvalorizado. Se não houver interferência do Estado, o patrão sempre pagará o quanto quiser para ele, porque pode mandá-lo embora a qualquer momento, porque sempre haverá outro para ser colocado no lugar, já que nós temos uma abundância de trabalhadores e de desempregados, que é o que Marx chama de reserva industrial. Como eu tenho muito trabalhador e pouco trabalho, eu sempre vou ter o trabalhador desvalorizado. Tem a ver com a educação sucateada oferecida à classe operária, que impossibilita o alcance de melhores empregos? Não. Mesmo se eu desse uma educação de qualidade, o proletário nunca alcançaria um êxito, por conta de que ele teria sempre que trabalhar para se manter. Então, a educação, neste caso, para a visão marxista, não faz diferença. A lei de oferta e procura, que por si desqualifica o operário, uma vez que a procura de emprego sempre é maior do que a oferta. É a B de Bruno Bello que está correto. O proletário sempre mantido em estado de alienação, impedindo a ação da classe operária. Olha, aqui ele misturou, inclusive, dois conceitos de alienação, né? Não é a alienação que mantém o proletário desvalorizado. Inclusive, o operário pode tomar a consciência de que é um operário, pode tomar a consciência de que ele é explorado, e ele não vai conseguir mudar o sistema, porque o sistema vai o oprimi-lo a partir da lei de oferta e procura, a menos que ele destrua o sistema e instaure outro em lugar. Seria a revolução socialista da qual se fala o Marx. E aqui, cuidado. Alienação no dicionário é aquela pessoa que não consegue enxergar a verdade. Ele é, portanto, alienado. Mas para Marx, alienação é quando o trabalhador é impedido de ter acesso à sua mercadoria. Então, ele foi alienado. Além de misturar os dois aqui, está errado, porque o fato de o trabalhador tomar consciência e não agir não muda em nada o fato do capitalismo ser desfavorável a ele pela lei de oferta e procura. A incapacidade do operário livrar-se do pensamento mitológico. Não, ele pode não acreditar em mitos, pode não ser um religioso, ele pode ser uma pessoa extremamente racional e mesmo assim ele vai estar oprimido pelo burguês. A incapacidade natural. Não, a incapacidade do proletário de se desenvolver não é natural. Ela é social, construída a partir de uma minoria exploradora. 9. A instituição familiar é essencialmente dinâmica, ou seja, sempre muda. E este determinismo tornou-se muito visível na segunda metade do século XX, não só no Brasil, mas em praticamente todo o mundo ocidental.
A família tradicional foi adquirindo contornos nunca antes imaginados. Novas configurações de família levaram a sociedade, inclusive cientistas sociais, a anunciarem a falência desta instituição social. Mas não era o fim, e sim a prova da imensa capacidade criativa do ser humano de adequar-se às novas necessidades e a novos valores. Veja bem, a família, ela é uma instituição. É uma pergunta sobre instituição. Beleza. A questão é que, no final do século XX, dos anos 50 até hoje, essa família tradicional, que seria papai, mamãe e filhinhos, ela foi se mudando, foi se moldando, foi se modificando. Nós temos hoje muitas mães solteiras, nós temos famílias homossexuais, nós temos famílias que elas não são nucleares, elas envolvem uma grande parte, primo, tio, tudo junto numa coisa só, nós temos adoções, diversas formas de família. Então, conforme ela foi se mudando, as pessoas até falaram que a família tradicional, como diz aí no texto, né, iria acabar, mas na verdade não acabou, ela se modificou. Então, uma questão sobre instituição social. Segundo o texto, é correto afirmar que a instituição familiar se caracteriza por ser essencialmente matrilinear, dinâmica e imutável. Bom, se é dinâmica, não é imutável, né? Dinâmico é movimento, então automaticamente tudo que movimenta muda. E matrilinear é quando a herança passa de mãe para filha. Nesse caso, também a família não tem a ver necessariamente com isso. Então a A está errada. Atualmente, as famílias se configuram de maneiras distintas, simples e direto. Atualmente, as famílias são diferentes uma das outras. A B está correto e totalmente relacionada com o texto. Não se configura como família onde não há a presença de um pai e de uma mãe. Não. O texto está falando exatamente ao contrário, né? Que mesmo sem a presença de mães e pais, nós temos contexto de família. Existe uma estrutura familiar que deve ser seguida por toda a sociedade. Não, cada sociedade trabalha as suas estruturas como quiserem, ou a partir da sua história, dos seus valores específicos. A família tradicional é imutável e estática. Não, a família tradicional vem se mudando, vem se modificando cada vez mais com o passar do tempo. Então, a 9 é a B. No que se refere à instituição, outra questão de instituições sociais, coloque verdadeiro e falso. O idioma é uma instituição fundamental da sociedade, expressando, estabelecendo símbolos a ser compartilhados. Instituição são todas as organizações ou símbolos que causam a integração das pessoas em uma sociedade, padronizando seu comportamento. O idioma, ele integra as pessoas em uma sociedade, o fato de nós falarmos o mesmo idioma faz com que nós nos entendamos e o nosso comportamento seja padronizado. Então, a primeira, ela é verdadeira. A grande maioria das sociedades não possuem regras, falso. Para a maioria dos indivíduos, a família aparece como a primeira instituição social e, por isso, ela é fundamento de muitas sociedades. Verdadeira, a família é a nossa primeira relação com as regras sociais, com a integração social. As instituições podem ser consideradas de formas sancionadas de papéis, padrões ou relações com o objetivo de gerar controle. Exatamente. É justamente o objetivo das instituições sociais. Delegar, né, os nossos papéis na sociedade, papel de, no meu caso, homem, meia-idade, professor, poderia ser um papel de pai, poderia ser um papel de, enfim, outro chefe de família, e padronizando os nossos comportamentos. O Estado supervisiona apenas os aspectos exteriores da vida. Não, o Estado influencia diretamente na minha vida íntima. Ele que me dá direitos, me tira direitos, fala o que eu posso ou não fazer dentro da minha casa, sendo, portanto, uma instituição social fortíssima, talvez a mais forte de todas. Essa, então, é falso. Ficou, portanto, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, sendo, então, a alternativa C. Qualquer dúvida, me mande um zap. Até mais.